Olá, meus amores, aqui é a professora Ingrid e nós vamos agora corrigir os exercícios sobre populismo. Vamos lá. Primeira questão. No período de 1946 a 1964, assistimos ao pleno desenvolvimento do populismo, que pode ser identificado como manipulação das massas trabalhadoras. Neste momento, vão surgir vários candidatos de postura paternalistas alinhados a diferentes partidos. Indique os 3 maiores partidos políticos da República Brasileira de 1946 até o golpe civil-militar de 1964 e analise uma característica de cada um dos 3 partidos. Então, gente, como nós vimos na aula anterior, após o Estado Novo, vem a redemocratização e com isso, com o retorno da democracia, vários partidos vão surgir nesse período, né? E entre eles nós vamos ter o PSD, o PTB e a UDN. Um outro importante também seria o PCB, mas como aqui a questão pede os maiores partidos que tinham um maior número de vinculados e de apoio, nós vamos colocar esses 3, tá? O PSD, uma característica é que ele era formado pela elite agrária, ou seja, aqui era a galera, os latifundiários, né? A parte ali da aristocracia brasileira. O PTB seria um partido mais voltado para os trabalhadores, para os operários, e a UDN que é um partido de oposição, onde tinha como líder Carlos Lacerda, né? Então, entre os principais partidos, entre os 3 principais seriam PSD, PTB e UDN. Segunda questão. Explique em que consistia a proposta de reforma de base do governo João Goulart. O João Goulart, gente, foi o último presidente populista e no governo dele foi muito conturbado, né? Tanto por instabilidade política como também por uma forte crise econômica. E para tentar resolver essas crises, ele criou um plano, que foram as reformas de base, e é o que a gente chama de plano trienal. Nesse plano trienal, ele vai propor, na verdade, algumas reformas de base no setor da educação, que era uma área que estava tendo muitas manifestações por parte da ONU por melhorias, principalmente do ensino superior, reformas urbanas, a própria reforma agrária, né, a questão da distribuição de terra, reformas políticas e, claro, econômicas, né? Então, essas eram as principais áreas que faziam parte das reformas de base no governo de João Goulart, mas que, infelizmente, a oposição interpretou isso como reformas que faziam parte de um plano comunista dele e acabaram não dando certo, ok? Vamos lá, então, para a terceira questão. Analise a imagem, né, gente? Aqui nós temos alguém à frente de um púlpito falando: vou tomar medidas muito importantes para nosso país. E aí dentro do balãozinho nós temos uma vassoura. Do outro lado, ele aqui imaginando, né, enquanto fala que dessas medidas importantes, o que ele ia fazer era: temos o biquíni, temos galo, e aqui em cima a gente vê que está escrito circo, né? Que seria o palanque desse político que, na verdade, muitas vezes parece mais um circo, não só nesse período aí que a gente está tratando como hoje também, né? Então, com esses elementos, gente, vamos agora saber o que a questão quer. De acordo com a imagem acima, identifique o governo populista que a fonte se refere, destacando seu perfil demagogo. Gente, quem será, hein? Esse presidente que os utilizava como símbolo a vassoura e que tomou medidas aqui como proibição do uso de biquínis, de briga de galo. Ele mesmo,
Jânio Quadros. Ele tinha uma oratória muito boa, então os seus discursos sempre arrancavam multidões, faziam com que as pessoas de fato acreditassem nas suas propostas, né? E ele é demagogo porque ele utilizava a vassoura como símbolo da sua campanha, dizendo que ele ia varrer a corrupção do país, né? Então, se colocar ali como o cara que ia acabar, exterminar com a corrupção do Brasil, que é um problema que a gente tem na história política do nosso país desde o surgimento, eu acho que do Brasil. E, no entanto, quando ele assume o poder, ele vai tomar medidas muito moralistas, né? Como a proibição do lança-perfume, a questão do biquíni, enfim, decepcionando aí muitos que votaram nele, ok? Vamos então para a próxima questão. Com base nos seus conhecimentos e as discussões em sala, no caso aqui a nossa sala virtual, né? Sobre o assunto do texto, é possível dizermos que o suicídio de Vargas foi um golpe político arquitetado por ele contra seus adversários? Justifique, gente. E aí, o que vocês acham, né? Vocês acham que foi algo arquitetado, sim ou não? De acordo com os historiadores, gente, sim. Isso porque em todo o histórico de Vargas, ele sempre teve uma postura tanto estrategista como calculista, e porque o resultado desse suicídio foi que ele acabou impedindo que a UDN, né, desse um golpe e assumisse o poder. Então, com seu suicídio, ele não renunciou ao seu governo e tampouco Carlos Lacerda, junto com seu partido, conseguiram assumir o poder, que era o que ia acontecer caso ele tivesse renunciado. Enfim, o suicídio realmente foi um golpe de mestre, mais um, né? Entre tantos que ele deu na sua vida, e como ele mesmo fala no fim da carta que ele escreveu, saiu da vida para entrar para a história. Quinta questão. O fenômeno político conhecido sob o nome de populismo no Brasil e na América Latina caracteriza-se. O que quer dizer populismo? A. Como um fenômeno político desvinculado do processo de urbanização e industrialização. Falso, né, gente? A gente viu que a industrialização é um ponto, assim, importantíssimo na questão do populismo, para até a própria geração de emprego, assim como a urbanização também. Portanto, falso. B. Como um poder político das massas e suas reivindicações. Perfeito. O item correto é o item B. Quando vocês ouvirem falar de populismo, gente, sempre relacione a um líder carismático que tem uma relação íntima com as massas, faz política de massas, procura nos seus discursos atender às reivindicações do povo, tá? Então, populismo é líder, carisma, massa, atende às suas reivindicações. Vamos ver então aqui por que os outros itens estão incorretos. C. Por movimento de massas sem lideranças carismáticas, pelo contrário, né? A gente tem líderes carismáticos que conquistam o povo. D. Por grupos políticos identificados exclusivamente com as elites econômicas. Falso, né? Um líder populista, geralmente, ele tanto vai atender as massas como a elite. E se ele tiver quando ele não consegue fazer isso, ele vai ter uma identificação bem maior com as massas do que com as elites econômicas, tá? Então, por isso que o item D tá falso. E o item E, com um estilo de governo sempre sensível às pressões populares, principalmente as rurais. Falso, tá, gente? Os populistas, eles vão ter os operários, né, o setor urbano muito ativo junto a eles, tá? Então, questão número 5, item certo é o item B. Vamos à próxima. Sexta questão.
A respeito das posições assumidas pelo governo do general Eurico Gaspar Dutra, pode-se dizer corretamente. Vamos lá. Item A. Aliando-se totalmente com o bloco liderado pelos Estados Unidos, no contexto de fermentação da Guerra Fria, Dutra procurou meios para perseguir ou neutralizar a influência dos comunistas. Item correto. Uma das principais características do governo de Dutra é esse alinhamento aos Estados Unidos, é posicionar o Brasil como um país capitalista e de apoio aos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. E é justamente por isso que no governo dele o PCB entrou mais uma vez para a ilegalidade, né? Vamos ver então por que os outros itens estão incorretos. P. No contexto da redemocratização, Dutra instalou um governo amplo, democrático, que permitia todas as manifestações políticas, inclusive dos comunistas. Falso, né? Como a gente acabou de falar, o Partido Comunista foi extinto, né? Se tornou ilegal no governo de Dutra. C. Dutra, apesar de ter sido eleito pelo voto popular, reforçou as instituições e métodos do Estado Novo, fechando o Congresso e outorgando a nova Constituição. Falso também. Ele não prosseguiu com o Estado Novo, né? Foi um período realmente de retorno da democracia, apesar da perseguição aqui ao Partido Comunista Brasileiro, né? É uma contradição, mas não houve fechamento do Congresso e a Constituição, que foi a Constituição de 1946, ela não foi feita de maneira outorgada e sim promulgada, tá? Ou seja, feita coletivamente, realizando assim uma Assembleia Constituinte para que ela fosse criada. Item D. Apesar do apoio aos Estados Unidos durante a guerra, Dutra procurou manter uma posição independente no plano internacional. Falso também, né? Dutra ele vai procurar também ter relações econômicas, principalmente com os Estados Unidos. Pode até não ter dado certo, mas o posicionamento que ele teve foi de estabelecer relações comerciais com os Estados Unidos. E nenhuma das alternativas acima, também é falso, portanto, questão 6, item correto, item A. 7. De 1945 a 1964, a história da República Brasileira distinguiu-se da República Velha, entre outros aspectos, pela grande instabilidade política. Com a renúncia do presidente Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961, o vice-presidente João Goulart, para tomar posse no Executivo Nacional, foi obrigado a aceitar uma emenda constitucional que, no dia 2 de setembro do mesmo ano, instituía. Então, aqui na questão, ele faz uma comparação com a política da República Velha com relação ao período de redemocratização de 45 a 64. Né? Na República Velha, a gente tem uma estabilidade política porque era sempre a política café com leite que estava no poder. Então, não havia disputa entre grupos. Eram sempre os mesmos que estavam no governo. E por ter muito poder político e econômico, nenhum outro grupo apresentava ameaça até 1930, quando houve a Revolução de 30, que houve aí esse rompimento, essa quebra das oligarquias, né? E aqui no período do populismo, principalmente nessa transição do governo de Jânio Quadros para João Goulart, vai ser o período de maior instabilidade política, já que eles não vão aceitar que João Goulart, que era vice de Jânio Quadros, assumisse o poder, né? Porque vão acusar ele de ser comunista. E aí, enquanto decidiam se ele realmente ia governar ou não, como é que ficou sendo o governo no Brasil? Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Item A. O Conselho de Estado composto por oficiais militares, falso. Havia até uma parte, né, gente, da sociedade que queria que fosse, desde então, o Brasil fosse governado por militares, mas ainda não foi nesse momento. B. Uma junta militar composta por oficiais das três armas, também não. C. O parlamentarismo como forma de governo, corretíssimo. A gente divide o governo de João Goulart em dois períodos, o de parlamentarismo e presidencialismo, né, que é quando ele consegue assumir. No parlamentarismo, a gente vai ter os seguintes ministros, vão ser 3 ministros que vão ficar governando o Brasil. O Hermes Lima,
o brigadeiro e o brochado da rocha. Esses 3 ministros é que faziam parte do parlamento que governava, então, o Brasil durante esse período, né? Depois, no presidencialismo, é que João Goulart consegue governar o Brasil como presidente, até sofrer o golpe, claro, né? D. A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, falso. A lei que regulamentava a remessa de lucros para o exterior, também aqueles itens nada a ver, né, que a gente vê na questão. Então, questão 7, item correto, item C. 8. A política econômica do presidente Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1960, caracterizou-se pelo A. Nacionalismo. Gente, a gente não precisa nem ler o resto do item. Juscelino Kubitschek, a palavra-chave é desenvolvimentismo, o liberalismo. Então, a gente, quando vê nacionalismo, jamais relacione a Juscelino Kubitschek, tá? É um momento, é no governo dele em que as multinacionais entram aqui no Brasil com tudo. Então, nem vou ler o resto, item falso, tá? B. Neoliberalismo alicerçado na diminuição do Estado e na desregulamentação dos direitos e garantias sociais. Falso também, tá? A gente não vai ter aqui uma diminuição do Estado. Ele pode até não ter sido um presidente estadista, mas não vai haver essa diminuição ao máximo da intervenção do Estado na economia, ok? C. Desenvolvimentismo, alicerçado no estímulo do Estado à economia e favorecimento aos investimentos estrangeiros. Perfeito, gente. Falou em Juscelino Kubitschek é falar em desenvolvimentismo das indústrias, do capital estrangeiro no Brasil e principalmente no setor automobilístico. De todas as áreas industriais, a que mais vai se desenvolver no período de JK é o setor automobilístico, tá? Vamos ver então o erro das próximas. D. Liberalismo, alicerçado na abertura de mercado externo e no alinhamento incondicional à estratégia norte-americana da Guerra Fria. Apesar dele ser a favor, tá, junto aos Estados Unidos, o que mais realmente vai ser característica do Juscelino não é o liberalismo, e sim o desenvolvimentismo. E por fim populismo alicerçado na aliança política entre governo e os trabalhadores e no Estado como principal agente do desenvolvimento. O principal agente do desenvolvimento aqui, gente, vai ser realmente as empresas estrangeiras e não estatais, né? É o capital estrangeiro, são as multinacionais que vai marcar o governo de JK. 9. Para enfrentar a crise brasileira, o governo de Jânio Quadros defendeu 1. Uma política de combate à inflação. Falso. Nós vamos ver aqui muito pelo contrário, né? Foi um período em que a inflação subiu, que teve uma desvalorização da moeda. 2. Uma política comercial de abertura aos países socialistas. Verdadeiro, né? Isso ficou bem claro quando ele recebeu Che Guevara aqui no Brasil e homenageou, demonstrando ali políticas, comércios, né, que ele pretendia fazer com a União Soviética. E 3, a estatização da economia. Também é verdadeiro. Ele vai ter uma política realmente mais estadista de estatização das empresas, que é uma característica, inclusive, do socialismo. Então, item correto são os itens 2 e 3. Mas deixando claro que Jânio Quadros em nenhum momento se colocou como comunista, tá? O fato dele estabelecer relações comerciais com a União Soviética não quer dizer que ele era um comunista, tá? Mas uma pessoa que não estava estritamente ligada aos Estados Unidos e que era algo que era contra tudo que os outros presidentes estavam fazendo até então,
ok? 10. No começo da década de 1960, a vida política brasileira foi marcada por uma série de importantes acontecimentos que influenciaram decisivamente a história do país nos anos seguintes. Entre esses acontecimentos, podemos incluir a renúncia de Jânio Quadros, ok, que foi em 1961, o crescimento das manifestações populares, ok, a gente vai ter as ligas camponesas reivindicando terra, né? Nós vamos ter a UNE reivindicando por melhores condições na educação, nós vamos ter os operários fazendo greve por melhores condições de trabalho e aumentos salariais. Então, nós vamos ter várias manifestações populares, a derrubada do presidente João Goulart, através de um golpe militar, que culminou na consequente implantação de um regime militar. Então, o item A está perfeito, né, com a descrição dos acontecimentos que aconteceram no Brasil a partir da década de 1960. Vamos ver o erro dos próximos itens. B. O suicídio de Vargas, o golpe contra Juscelino e o crescimento das lutas pela reforma agrária. Falso, né, gente? O suicídio de Vargas não foi em 60, não foi Juscelino que sofreu o golpe, sim João Goulart. E o crescimento das lutas pela reforma agrária, infelizmente, não, né, meu povo? C. A implantação do Estado Novo, o incremento do movimento sindical e a vitória eleitoral de Juscelino Kubitschek. Falso também, Estado Novo, a implantação dele foi em 1937, né? Nada a ver aqui com a data de 1960. D. A vitória eleitoral de Eurico Gaspar Dutra, a deposição de Jânio Quadros e a volta de Getúlio Vargas ao poder. Aqui o item misturou foi tudo, né, gente? Dutra venceu em 1945, né, para 1946. Depois de 3 mandatos é que houve a deposição de Jânio e a volta de Getúlio Vargas ao poder. Em 1960, Vargas já estava no mundo paralelo, né, gente? Já tinha morrido, já era um político do além. E o item é a derrubada de Getúlio Vargas, o fim do regime militar e a ascensão de Castelo Branco. Outro item também que acabou confundindo tudo, né? Vargas não foi derrubado, ele foi morto, e se tratando dessa derrubada aqui de Vargas, foi no fim do Estado Novo, que aconteceu em 1945. O fim do regime militar só acontece em 1984. Aqui ele ainda não tinha acontecido, aqui na verdade ele estava sendo preparado o golpe. E a ascensão de Castelo Branco, na verdade isso só vai acontecer em 1964, quando o Brasil sofreu o golpe civil-militar e o primeiro presidente militar que nós tivemos foi Castelo Branco. Mas isso não se refere aqui aos anos de 1960. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham compreendido sobre o populismo. Obrigada pela atenção e até a próxima.